Você sabe me dizer qual é a diferença entre guarda unilateral e guarda compartilhada? Muitas pessoas acabam praticando de forma errônea, tanto uma quanto a outra, ainda acabam misturando no meio a dupla residência, entendendo que a dupla residência é sinônimo de guarda compartilhada e são coisas totalmente distintas. Então vamos saber, muitas mulheres, infelizmente, acabaram sendo vítimas de seus ex e acabaram perdendo a guarda em razão desta alienação parental que está muito em voga. E quando se trata de narcisista e psicopata, essa é a arma que ele vai usar contra você no divórcio. E muitas mulheres acabam empurrando o casamento com medo de pedir o divórcio, depois lá na frente ele armar alguma situação e a mulher acaba perdendo os filhos. Só que saiba de uma coisa, que quando se trata de narcisista, se você não der o primeiro passo em sair do relacionamento, ou ele vai te descartar, ou você vai sair de uma outra forma, ficando doente ou até mesmo morrendo. Então, eu entendo perfeitamente a vontade que nós temos de buscar pelo menos uma única esperança em poder recuperar o narcisista, em recuperarmos a nossa família e dizermos não ao divórcio, em nós finalmente termos uma família pelo menos unida. E eu sei que quando se trata de filho, a gente já nem pensa mais em nós, desde que o filho esteja bem com o pai, ele tem essa proximidade da família. E aí vem também uma outra questão, que infelizmente são poucos os casos em que quando há o divórcio, as partes entendem que só acabou o relacionamento, mas que existe e é até indicado que eles sejam amigos. É muito ruim, principalmente para a criança, quando ela vê o pai detestando a mãe detestando o pai. E é por isso que surgiu essa lei de alienação parental, foi exatamente para tirar essa confusão da cabeça da criança. Porque era uma guerra muito grande entre os dois quando se divorciavam e eles acabavam descontando na criança e a criança acabava, muitas vezes, acaba crescendo traumatizada. Só que os narcisistas acabam usando essa lei de alienação parental como uma forma, uma carta na manga para se vingar da vítima. Então, infelizmente, muitas mulheres me mandaram aqui mensagens dizendo que elas perderam a guarda. Inclusive, tem uma colega nossa aqui de que ela, inclusive, conseguiu medida protetiva, só que foi o contrário, conseguiram contra ela. Uma manipulação absurda. Até os ex acabaram se juntando contra a vítima. E qual é a diferença? A guarda unilateral é como eu já tinha dito no vídeo anterior. O que é a guarda compartilhada? É como se vocês estivessem morando junto, no mesmo teto, e vocês compartilhando as decisões da vida da criança. Então, por exemplo, vai numa escola particular, vai numa escola pública, o que você acha de a gente trocar? Essa escola não tá legal, vamos mudar para uma outra escola? Isso é guarda compartilhada, em que ainda existe essa possibilidade, que é o aconselhado realmente, não deixar toda a responsabilidade para uma pessoa só decidir. Você vai no período integral, você vai no período só o que acontece? Quando se trata de guarda compartilhada com o narcisista, é como um outro vídeo meu que eu fiz, o narcisista tem o prazer de dizer não em tudo. Ele não está se importando da real necessidade da criança, se realmente ela está precisando mudar de escola, se ela precisa ir para o período integral, não. A resposta dela é não, simples e grossa, não. Aí quando você começa a perguntar, mas não por quê, me dá uma outra solução, aí o narcisista sempre fala, não, eu discordo. Tá bom, mas você discorda em quê? Mas é porque é inexecutável. Tá bom, então me aponta o que está errado. Aonde há essa parte que é inexecutável? Ele não aponta. Aí depois ele começa a te acusar lá do passado de coisas que já aconteceram já há muito tempo. O narcisista é sempre assim. Quando ele vê que não tem mais a perspectiva de resolver o aqui e agora, ele começa a se lembrar lá longe de anos e anos atrás. E tipo, são coisas que
já acabou, já passou, passa a régua, a gente tá numa outra. E o que acontece? Com a guarda unilateral, esse final de semana eu fiquei sabendo de uma coisa muito triste de uma pessoa que eu conheço. A guarda unilateral é quando, ao invés de pedir a opinião do outro, a pessoa ela toma. Por quê? O que acontece? Com o narcisista, muitas das vezes, existe a guarda de fato, guarda unilateral de fato. Que aí a mãe, ela escolhe, né? Porque já que o narcisista não pergunta se o filho tá vivo ou se tá morto, como que ele tá indo na escola, se precisa de alguma coisa, ele simplesmente lava as mãos, não tá nem aí. E aí a mãe, ela tem que tomar a decisão. Só que não basta apenas, por exemplo, na guarda compartilhada, a outra pessoa dizer não. Ah, então é não e acabou, não posso fazer mais nada? Não, você pode entrar na justiça e pedir para o juiz substituir este não. Porque tem que ser uma justificativa plausível. Não é simplesmente eu tenho guarda compartilhada, vou dizer não e dane-se. Então, só porque eu falei não, ela que se vire nos 30. Não é assim que funciona. A guarda compartilhada é exatamente assim, olha, eu acho A, o outro acha B. E aí, os dois acham o outro caminho C, que seja bom para ambas as partes. Isso que é a guarda compartilhada. E aí tem gente que confunde que na guarda unilateral, quando, por exemplo, a mãe ou o pai, que infelizmente muitos narcisistas estão conseguindo a guarda para os seus filhos, e aí depois eles conseguem a guarda unilateral, e aí quando eles conseguem a guarda unilateral, eles não deixam sequer a mãe chegar perto do filho. Só que, minhas queridas mamães, da mesma forma que ele conseguiu a alienação parental, vocês também podem, só que tem muitas mulheres que têm medo. Porque assim, geralmente ele te aborda de uma maneira que vocês estão lá conversando, você não tem como gravar, você não tem como filmar, ou ele te proíbe em gravar. Teve uma outra pessoa que falou assim, eu me encontro com ele, por exemplo, no posto de gasolina, a primeira coisa que ele pede é para eu desligar o telefone. Beleza, então compra um chip desses no Mercado Livre, que tem caneta, tem um monte de coisa aí que grava, e grava, você precisa de uma prova. Porque, inclusive, teve uma dessas pessoas que falou, ele só permite eu ver o meu filho se eu me submeter às vontades de coabitação com ele. Eu não posso falar a palavra porque pode ser que tenha criança assistindo. Então, e tem mulheres que, lógico, é seu filho, saiu de você, você é capaz de fazer qualquer coisa pelo seu filho, e elas acabam aceitando serem estupradas pelos seus ex para poder ver o seu filho. Só que elas não têm prova disso. E como é que você vai provar? Como é que você vai conseguir inverter a situação? Como é que você vai pedir para o juiz de que, olha, ele mentiu? Eu não pratiquei nada que possa eu incorrer em medida protetiva, em alguma ameaça contra ele. Na verdade, é o contrário. É ele que está me ameaçando, ele está me coagindo, ele está me chantageando. Só que a maioria das mulheres tem medo. Tem medo de gravar, tem medo de exigir que as conversas sejam apenas em ambiente que possa você depois provar para o juiz. E exige, a resolução do CNJ, ela exige que conversas de WhatsApp, a outra pessoa, ambos têm que mostrar o perfil. Por quê? Nada obsta de você pegar um telefone qualquer, colocar o nome da pessoa e fazer de conta que você está conversando com ela. E quem te garante que você realmente está conversando com ela? Ninguém garante. Então tem que ter a foto do perfil. Exija ficar azulzinho para você comprovar depois nos autos de que a pessoa visualizou a mensagem. Que de nada adianta. Eu quero ter conversa por WhatsApp. Então beleza. Então vai ser nesses termos. Se não quiser, vai ser por e-mail. E por e-mail eu indico que vocês instalem no seu Gmail, se for, o Mail Track, que ele fala para você que horas que a pessoa abriu, quantas vezes que a pessoa abriu, se ela compartilhou com outra pessoa, ela te dá todos os dados, aí você pode usar isso na justiça contra o seu ex, né? Infelizmente meu tempo aqui já acabou, voa! Espero que eu tenha te ajudado. Curta e compartilha com seus amigos, seus familiares, que tem muita gente que não sabe dos seus direitos e acaba metendo os pés pelas mãos. Siga-me em Adjudando, advogada sempre te ajudando. Fique com Deus e já deu tudo certo.